O cheiro de café fresco se misturava ao perfume doce das hortênsias que cercavam o Hotel das Hortênsias, um dos mais prestigiados de Gramado. Enquanto os turistas se encantavam com os chalés luxuosos e o clima europeu, Sofia, camareira de olhos castanhos sonhadores e passos silenciosos, limpava cada quarto com a dedicação de quem guardava um segredo precioso. Ela não era só uma funcionária, era uma alma sensível que escondia, atrás do uniforme, um sonho quase impossível: abrir o próprio hotel boutique, acolhedor como um abraço, simples como um domingo em família. Vivendo em uma casa modesta no bairro Várzea Grande com a mãe doente, Dona Lourdes, Sofia acordava antes do sol nascer e seguia pela estrada de pedra até o centro, todos os dias, sem atrasos, sem queixas. Sua colega e amiga, Natália, dizia que ela tinha um coração de hotel 5 estrelas preso num corpo de pensão barata. E era verdade. Mesmo cansada, Sofia sorria para todos, até mesmo para Cláudia, a gerente fria e arrogante que vivia inventando motivos para humilhá-la na frente dos outros funcionários. Naquela manhã de segunda-feira, o céu estava coberto por uma névoa fina. Um novo hóspede chegará discretamente, nome falso, sem reservas, sem bagagens. O recepcionista apenas informou que ele preferia anonimato. Sofia subiu para preparar o quarto 207. Encontrou o ambiente mergulhado no silêncio. Havia algo estranho naquele homem de semblante fechado, barba por fazer e olhos que pareciam esconder histórias profundas. Mas ela não questionou, apenas arrumou a cama com perfeição e deixou um bilhete de boas-vindas ao lado de um buquê de lavandas. Horas depois, enquanto voltava do refeitório, ouviu um ruído abafado vindo do corredor do segundo andar. Correu sem pensar. E ali, diante dela, o inacreditável, o hóspede misterioso estava caído no chão, desacordado, com um filete de sangue escorrendo da testa. O coração de Sofia quase saiu pela boca. Sem saber o que fazer, ela ajoelhou-se ao lado dele, rasgou parte da manga do próprio uniforme e pressionou o ferimento. Gritou por ajuda, mas ninguém apareceu. Sozinha, ela ligou para os bombeiros e ficou ao lado dele até a ambulância chegar. A cena era comovente. Enquanto esperava, sussurrava palavras de calma, como se a alma dele pudesse ouvi-la. Era um momento profundo e inesperado, e mesmo sem saber, Sofia acabava de mudar sua própria história. O homem foi levado em estado estável, mas sem documentos. Apenas um cartão com o nome Lorenzo F. escondido no bolso interno do casaco. Um nome simples para alguém que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Sofia voltou ao trabalho com as mãos tremendo. Mal sabia ela que aquele encontro chocante daria início a uma transformação que nenhum guia turístico de Gramado jamais ousaria contar. No dia seguinte, Sofia acordou antes do despertador tocar. Não conseguiu dormir direito. A imagem do homem desacordado no chão do corredor rondava sua mente como uma névoa espessa. Era como se algo nela tivesse sido despertado, não por curiosidade, mas por um instinto profundo de proteção. Mesmo de folga, vestiu seu uniforme e foi até o Hospital São Miguel, na esperança de saber notícias do misterioso hóspede. Disse que era funcionária do hotel, e após alguma insistência, conseguiu permissão para vê-lo. Quando entrou no quarto, sentiu um arrepio inexplicável. Lorenzo estava deitado, com um curativo na testa e o semblante sereno. Assim que ela se aproximou, ele abriu os olhos devagar. A troca de olhares foi silenciosa, mas intensa. Como se ela já o conhecesse de algum lugar, ou talvez fosse o contrário. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor. Não precisa se mexer. Você ainda está se recuperando, disse ela, com uma doçura quase encantadora. Você me ajudou, murmurou Lorenzo, com voz rouca. Lembro de alguém segurando minha mão, sussurrando. Era você? Sofia assentiu, sem saber como reagir.
Ele estendeu a mão e apertou a dela com força. A gratidão no olhar dele era comovente. Em poucos minutos, estavam conversando como se fossem velhos conhecidos. Ele se apresentou como Lorenzo Fernandes, apenas um homem cansado em busca de paz. Não revelou muito mais. Disse que havia fugido de tudo por um tempo, e escolheu Gramado por ser uma cidade quieta, fria e longe do mundo. E você? Perguntou ele, intrigado. Por que uma mulher tão genuína trabalha num lugar onde ninguém parece enxergá-la? Sofia riu, sem graça. Contou sobre sua mãe, sua infância nas colinas, seu sonho de abrir um pequeno hotel em que cada hóspede se sentisse acolhido como em casa. Falou com tanta paixão que Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando. Isso é inspirador, ele disse, com a voz embargada. Dias se passaram. Sofia voltou ao trabalho, mas passou a visitá-lo após o expediente, levando bolos simples feitos por Dona Lourdes e histórias da cidade. Cláudia, ao descobrir, não gostou. Disse que era inapropriado uma camareira ter contato com hóspedes fora do serviço, mesmo que ele estivesse no hospital. Sofia ignorou, pela primeira vez. Na sexta-feira, enquanto ela limpava o saguão, Cláudia a chamou ao escritório. O semblante era frio como o mármore da recepção. Você está dispensada, disse. A direção não aprova sua conduta. Abandonou suas funções e está manchando a imagem do hotel. O chão pareceu sumir sob os pés de Sofia. Era injusto. Revoltante. Sem chance de se defender, foi escoltada até a saída. A cena era chocante. Funcionários se entreolhavam em silêncio, mas ninguém interveio. Nem mesmo Natália pôde impedi-la de ser levada. Sofia caminhou pela rua de paralelepípedos, com o coração partido, sem saber que sua maior queda seria na verdade o início de sua ascensão inesquecível. As botas de Sofia afundavam na lama entre os paralelepípedos enquanto a garoa fina cobria o céu de Gramado. A demissão injusta ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença cruel. Ao chegar em casa, encontrou Dona Lourdes com os olhos fundos, tossindo mais do que o habitual. O gás havia acabado, e a geladeira estava quase vazia. Sofia se sentou no chão da cozinha, com as mãos no rosto, chorando em silêncio. Era inacreditável como tudo desmoronava tão rápido. Horas depois, Natália apareceu na porta com uma sacola de alimentos e um abraço apertado. Aquela mulher vai pagar pelo que fez com você, sussurrou. Todos no hotel sabem que foi armação. Cláudia sempre te invejou. O Lorenzo ficou furioso ao saber da sua demissão. Sofia arregalou os olhos. Ele sabe? Soube hoje. E pelo que ouvi, ele vai agir. Na manhã seguinte, os jornais da cidade estampavam uma manchete que parecia saída de um filme. Hóspede misterioso do Hotel das Hortênsias é na verdade, príncipe milionário europeu. O nome completo dele, Lorenzo Ferdinand von Lichtenwald, herdeiro de um pequeno reino europeu com uma fortuna bilionária em investimentos no setor hoteleiro. As redes sociais explodiram. As fotos de Lorenzo em viagens diplomáticas, ao lado de presidentes e monarcas, viralizaram. Gramado virou notícia internacional. Mas o mais chocante veio logo depois, um vídeo publicado na conta oficial dele. Meu nome é Lorenzo Ferdinand. Estive hospedado anonimamente em Gramado em busca de paz. Durante minha estadia, sofri um acidente. E quem me salvou não foi um médico, nem um guarda-costas. Foi uma camareira. Sofia. Uma mulher cuja dignidade e coragem me emocionaram. Ao saber que foi demitida injustamente por me ajudar, não pude me calar. O mundo precisa saber quem ela é. E o quanto um coração bom pode ser transformador.
O vídeo foi transmitido nos principais canais do país. As reações foram imediatas. Cláudia foi afastada por tempo indeterminado e investigada por abuso de autoridade e discriminação. A direção do hotel enviou uma carta pública a Sofia, pedindo desculpas e oferecendo o cargo de volta. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Naquela mesma tarde, Lorenzo apareceu na casa de Sofia, com seguranças e repórteres tentando alcançá-lo. Em mãos, carregava um envelope dourado. "Não vim aqui como príncipe", disse. "Vim como alguém que viu em você um projeto de mundo melhor." Dentro do envelope havia algo inacreditável, uma proposta de investimento integral para Sofia abrir seu próprio hotel boutique, com nome, terreno e recursos prontos. Sofia tremia. Aquele gesto era maior do que qualquer conto de fadas. Era real, profundamente real. Mas sua expressão não era de euforia. Era de espanto. De medo. "Por quê?" perguntou, com a voz embargada. Lorenzo apenas sorriu. "Porque você salvou minha vida. E agora, eu quero ajudar você a salvar a sua." Sofia passou a noite acordada, olhando fixamente para o envelope dourado sobre a mesa da sala. A proposta era real. Lorenzo financiaria integralmente a construção de um hotel boutique em seu nome, incluindo terreno, projeto arquitetônico, consultoria internacional e equipe inicial. Tudo registrado e legalizado, sem cláusulas escondidas. Era inacreditável. Mas para uma mulher que viveu à sombra da invisibilidade, aceitar aquilo era como atravessar uma ponte suspensa sobre o abismo da dúvida. E se fosse caridade disfarçada? E se tudo desmoronasse de novo? "Isso não é esmola, Sofia", disse Lorenzo, ao retornar na manhã seguinte. "É confiança. Você tem algo que dinheiro nenhum pode comprar: visão, compaixão e coragem." A presença dele era firme, mas respeitosa. Havia um tom sincero em suas palavras, como se realmente estivesse comprometido com algo maior do que apenas reparar um erro. Sofia respirou fundo. Por trás do medo, algo dentro dela florescia, a possibilidade de construir algo com suas próprias mãos, pelas próprias convicções. "Aceito", disse, finalmente. "Mas quero trabalhar por cada detalhe. Não quero atalhos." Lorenzo sorriu, quase aliviado. Nos dias seguintes, Vinícius, um arquiteto renomado indicado por Lorenzo, chegou à cidade. Junto com Sofia, começaram a desenhar o projeto do Hotel Raízes da Serra, inspirado na memória do chalé de infância de sua família, perdido anos antes para os bancos. Cada ambiente teria o toque acolhedor da alma de Sofia: tecidos artesanais, móveis reaproveitados, cheiro de bolo no ar e o som suave de músicas antigas. Natália, emocionada, foi convidada para ser gerente de recursos humanos. Dona Lourdes, embora ainda debilitada, voltou a sorrir. Ver a filha sendo reconhecida, depois de tantas portas fechadas, era comovente. Parecia que o mundo finalmente começava a enxergar a luz que Sofia sempre carregou. A comunidade se envolveu. Ex-colegas de trabalho, vizinhos e até turistas que viram a história na TV, começaram a aparecer oferecendo ajuda. Artesãos locais doaram peças, um professor da cidade ofereceu aulas gratuitas de hotelaria para futuros funcionários. O projeto estava virando um movimento coletivo. Um renascimento. Mas nem tudo era feito de flores. Na terceira semana de obras, Lorenzo faltou a uma reunião importante. Depois, deixou de responder às mensagens. Vinícius tentou contato, sem sucesso. Sofia, inquieta, foi até o hotel onde ele estava hospedado. O quarto estava vazio. A suíte havia sido desocupada discretamente, sem rastros, sem despedidas. Foi como se Lorenzo tivesse evaporado do mapa.
Sofia sentou-se nos degraus da recepção, abraçando o próprio corpo. A cidade, agora envolta em um silêncio estranho, parecia sussurrar algo que ela ainda não queria ouvir. Algo estava errado. Profundamente errado. E Sofia sentia, no fundo do peito, que a parte mais chocante de sua história ainda estava prestes a começar. Nos dias que seguiram o sumiço de Lorenzo, o canteiro de obras do Hotel Raízes da Serra mergulhou num clima tenso e sombrio. Sofia tentava manter o ritmo do projeto, mas cada martelada parecia ecoar a ausência inexplicável daquele que tinha iniciado tudo. Era como se o coração do projeto tivesse desaparecido, deixando apenas o corpo em construção. Na manhã de quinta-feira, um envelope pardo foi deixado anonimamente na porta do terreno. Dentro, havia recortes de jornais internacionais, fotos e um dossiê alarmante. O conteúdo era devastador. Lorenzo Ferdinand estava sendo investigado pela Interpol por ocultação de patrimônio, fraude fiscal e lavagem de dinheiro, supostamente utilizando empresas fantasmas em nome de terceiros, e o projeto de Sofia, segundo as suspeitas, era um deles. Ela leu e releu cada linha com as mãos tremendo. O sangue sumiu do rosto. Natália chegou correndo ao ouvir o grito abafado. Os documentos pareciam reais. Fotos de Lorenzo com figuras do alto escalão europeu, cifras em contas bloqueadas, e menções diretas a empresas abertas no Brasil nos últimos meses. Isso é mentira, tem que ser mentira, murmurava Sofia, os olhos marejados. Horas depois, viaturas da Polícia Federal chegaram ao terreno. Ordens judiciais foram apresentadas, os materiais de construção embargados, as contas bancárias congeladas. Tudo foi interrompido. Sofia foi levada para prestar depoimento. A imprensa apareceu como urubus famintos, manchetes começaram a pipocar nas redes. Camareira brasileira envolvida em esquema internacional de lavagem de dinheiro? Era humilhante. Chocante. Sofia chorava enquanto tentava explicar que tudo havia sido doado por Lorenzo, que ela não sabia de nada. Mas ninguém parecia ouvir. Até Vinícius, o arquiteto, foi intimado a depor. Natália se manteve firme, mas a tensão era insuportável. E como se não bastasse, Dona Lourdes teve uma recaída grave, sendo internada às pressas com um derrame leve. Naquela noite, sozinha no banco do hospital, Sofia encarou a janela da enfermaria e pensou em desistir. Tudo o que construíra estava ruindo. O sonho virava pesadelo. E ela? Apenas mais uma vítima das mentiras de um homem que parecia tão verdadeiro. Mas no dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. Um vídeo anônimo foi publicado nas redes de um grupo internacional de jornalistas investigativos. Nele, Lorenzo aparecia visivelmente abatido, em local desconhecido, dizendo: "Assumo total responsabilidade. Sofia é inocente. O dinheiro usado em Gramado vinha de recursos pessoais, legais. Fugi para proteger o projeto dela da sujeira que minha família acumulou por gerações. Se quiserem prender alguém, que prendam a mim." A gravação viralizou em poucas horas. O impacto foi profundo, comovente, transformador. A verdade foi restabelecida, mas Sofia agora era um símbolo público, arrastada sem querer para os holofotes. Lorenzo se entregou às autoridades europeias 2 dias depois. E mesmo distante, limpou o nome de Sofia com a única coisa que lhe restava, a verdade. A verdade havia vindo à tona, mas os destroços ainda estavam espalhados pela alma de Sofia. Mesmo com a inocência provada e as acusações retiradas, ela caminhava pelas ruas de Gramado como quem carrega o peso de 1000 julgamentos. Os olhares ainda eram de dúvida. Os cochichos ainda cortavam como navalhas. Mas Sofia não era mais a mesma. Algo dentro dela havia mudado. Não por Lorenzo, não pela mídia, mas por si mesma.
pela mãe, pela Natália, pelo sonho que sobrevivia mesmo coberto de poeira e escândalo. Com dignidade profunda, ela recusou retomar o projeto com os recursos restantes de Lorenzo, mesmo sendo legalizados. Decidiu, com o pouco que ainda tinha, vender o carro antigo do pai, rifar objetos de valor sentimental, aceitar doações honestas da comunidade e recomeçar. Tijolo por tijolo. Chão por chão. Eu vou erguer esse hotel, disse com os olhos marejados. Mas com as minhas mãos. Sem fantasmas, sem atalhos. E com a alma que ele merece. A comoção foi imediata. Inacreditável. Centenas de pessoas passaram a apoiá-la. Antigos hóspedes do Hotel das Hortênsias, comovidos com sua história, criaram uma vaquinha online. Artesãos da região trouxeram obras de decoração. Jovens voluntários se ofereceram para pintar, construir, limpar. Gramado se transformou num canteiro de esperança. Dias depois, um homem de terno claro e cabelos brancos desceu de um carro preto no meio da obra. Seu nome, Senhor Mariano, um antigo hóspede que Sofia havia ajudado anos atrás, limpando sua roupa suja de vinho sem cobrar nada e ainda lhe servindo chá em um dia chuvoso. Lembro de você, disse ele. Lembro do gesto. Lembro da gentileza. Guardei isso no coração. Hoje, quero retribuir. Das mãos dele saiu um cheque que cobria o restante do valor necessário para finalizar o hotel. Sofia chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. Aquilo não era caridade. Era gratidão profunda. O Hotel Raízes da Serra foi inaugurado 3 meses depois, com cerimônia simples, mas emocionante. Natália, agora sua sócia, estava ao lado. Vinícius, arquiteto e amigo fiel, fez um discurso que arrancou lágrimas. Mas nada se comparou ao momento em que Dona Lourdes, em cadeira de rodas, cortou a fita vermelha da entrada com as próprias mãos. Você fez isso, minha filha. Com coragem. Com alma, disse, com a voz fraca, mas firme. O público aplaudiu de pé. A cena era inesquecível. O hotel se abriu para os primeiros hóspedes, não apenas um negócio, mas um símbolo. Um lugar onde a dignidade venceu o escândalo, onde a bondade construiu paredes mais fortes que o concreto. E quando um repórter perguntou se ela esperava a volta de Lorenzo, Sofia apenas sorriu. Ele me deu algo que não tem preço, a chance de acreditar em mim mesma. Com o tempo, o Hotel Raízes da Serra se transformou em algo muito maior que um empreendimento, virou um refúgio para almas cansadas, um lugar onde cada detalhe exalava afeto, cuidado e verdade. Sofia fazia questão de receber os hóspedes com um sorriso sereno e um chá de hibisco preparado com a mesma receita da infância. Nada era impessoal ali, tudo tinha história, cheiro de lembrança e toque humano. A repercussão da inauguração foi tão grande que o hotel foi destaque em revistas internacionais de turismo. Não por luxo, mas por conceito, um espaço construído pela força de uma mulher comum, que sobreviveu ao escândalo, ao preconceito e à desconfiança, e ergueu o impossível com dignidade e gentileza. Sofia então criou o Projeto Semente, um programa gratuito para treinar jovens da região em hotelaria, ética e hospitalidade humanizada. Muitos dos funcionários do hotel eram ex-camareiros, garçons e recepcionistas que haviam sido rejeitados por outros lugares. Cada um deles trazia suas marcas, e ali, todos floresciam. Num canto especial do saguão, havia uma parede com fotos e objetos simbólicos. Entre eles, um envelope dourado emoldurado com a inscrição: A bondade transforma reinos. Era a última coisa que Lorenzo dissera a ela, antes de desaparecer no mundo. Ele nunca voltou. Nunca escreveu. Nunca ligou. E talvez por isso mesmo, Sofia escolheu deixá-lo ali, como parte da história,
não como o fim dela. Certa manhã, um grupo de turistas esperava o check-in quando Cláudia entrou no hotel, com passos lentos e olhar baixo. Estava mais magra, visivelmente abatida. Dissera que perderá o emprego, o prestígio, e que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Os olhos dela encontraram os de Sofia. Vim pedir desculpas, disse, com a voz embargada. Eu te julguei, te derrubei, e você me mostrou que eu era a mais fraca de todas. O silêncio que se fez foi profundo. Sofia respirou, tocou o braço de Cláudia com gentileza e respondeu. Errar todos nós erramos. Mas aprender com isso, nem todos conseguem. Você é bem-vinda aqui. E então, convidou-a a se inscrever no Projeto Semente. A reação foi comovente. Um dos turistas bateu palmas. Os outros seguiram. E de repente, o saguão inteiro aplaudia. Não por vaidade. Mas porque ali, naquele gesto, estava o verdadeiro significado do hotel. Naquela noite, ao sair do salão principal, Sofia caminhou pela rua de paralelepípedos, agora coberta por uma camada fina de neve. Parou diante do letreiro iluminado do hotel e sorriu sozinha. Ela não precisava de um príncipe. Não precisava que o mundo inteiro acreditasse nela. Bastava ter acreditado em si mesma. E com isso, ela transformou não apenas o próprio destino, mas o de todos que ousaram sonhar com o impossível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.